Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus o Cristo, a toda a igreja militante do Senhor na face da terra. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você parou para assistir e meditar na palavra de Deus. Quero comunicar-lhes, meus irmãos, e pedir que você possa estar compartilhando esta mensagem, esta leitura bíblica, para que outras pessoas estejam sendo abençoadas através destas meditações da palavra de Deus. E eu creio, se você é uma pessoa regenerada e tem Cristo na sua vida, você tem o desejo e tem o prazer de que outras pessoas também possam ser alcançadas e possam ser edificadas com a palavra de Deus. Portanto, nesta oportunidade, nós estaremos dando continuidade à nossa meditação no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, nesta oportunidade no capítulo de número 5, e versículo 1 ao 12, que nos diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Meus irmãos, igreja militante do Senhor Jesus, é preciso neste momento que todos nós dobremos nossa atenção. Este capítulo e daqui para frente nós sempre estaremos falando acerca de reino, porque é isso que Jesus veio estabelecer na terra. E ele vai dar aqui neste capítulo as diretrizes do reino. Ele vai dar os padrões que os súditos devem seguir. Aqui, neste capítulo de número 5, nós vamos aprender como participar, ou como entrar, ou como desfrutar deste reino tão maravilhoso, tão sublime, que é o reino de Cristo Jesus, é o reino de Deus. Então, portanto, preste atenção. Neste capítulo, meus irmãos, teremos 48 versículos e 9 epígrafes. Portanto, nesta oportunidade, evidentemente, nós só veremos do versículo 1 ao versículo de número 12. Ou seja, por título, as bem-aventuranças. Nesta oportunidade nós vamos estudar somente isso, esta parte das bem-aventuranças, pois é muito extenso o capítulo. Como falei, 48 versículos. Como no capítulo anterior, nós terminamos dizendo, e o texto nos mostrou, que a fama de Jesus percorria por toda parte e grandes multidões o seguiam. Neste capítulo 5, nós vamos ver
a Bíblia diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, reuniu os discípulos e começou a ensiná-los. Vejamos, pois, o que Jesus começou a ensinar os discípulos. É preciso que você dobre a sua atenção, irmãos, e esteja com um coração voluntário para entender o que Jesus estava ensinando. Logo, o título que nós vamos estar falando nesta oportunidade, como falamos anteriormente, é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como você queira. Este capítulo ele começa, irmãos, esse capítulo 5, ou as bem-aventuranças de Cristo, né? Muitos até pensam que as bem-aventuranças é simplesmente no capítulo 5. Mas, na verdade, o Sermão do Monte, ou da Montanha, ele começa no capítulo de número 5 e termina no capítulo de número 7. E podemos, nessa oportunidade, até dividi-los em 3 partes, ou compõem-se de 3 partes. E que partes são essas? Primeira parte, que vai de Mateus, capítulo de número 5, versículo do 1 ao 12, que fala sobre as bem-aventuranças, é o que vamos falar nesta oportunidade. Segundo, fala sobre a admoestação ética, que vai do capítulo 5, do 13 ao 20, e 6, capítulo 6, versículo 1 ao 7, e se estende até o capítulo de número 7, versículo 23. E a terceira parte, que podemos dividir, ou que compõe este Sermão da Montanha, é o contraste entre o ensino ético de Jesus e as tradições legalistas judaicas, que vai do capítulo de Mateus 5, versículo 21 ao 48. Portanto, meus irmãos, vejamos que este Sermão do Monte, ele não só se limita no capítulo 5, ele estende do capítulo 5 e vai e adentra o 6 e vai até o 7, o capítulo de número 7. Talvez, quando nós falamos de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, talvez alguém tenha a curiosidade de perguntar: por que Sermão do Monte? Por que Sermão da Montanha? Evidentemente, irmãos, simplesmente porque Jesus o pronunciou em cima do monte, né? Em cima do monte, a proximidade ali de Cafarnaum. Então Jesus reúne os seus discípulos, sobe ao monte e também as multidões estavam presentes e ele começa a anunciar, ele começa a demonstrar. E por que não dizer, né? O manifesto do rei. Ali o rei Jesus, ele vai pronunciar, ele vai nos direcionar, ele vai nos ensinar questão acerca do reino. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender o que Jesus quis nos ensinar, porque isto é de muita e de suma importância para a nossa vida cristã. E quando fala do Sermão do Monte, e nessa oportunidade falamos sobre as bem-aventuranças, e o texto começa dizendo: bem-aventurado. E aí o que quer dizer bem-aventurado? É mais que feliz. Esse é o termo mais apropriado para esta palavra. Mais que feliz. E esta felicidade que se fala não é uma felicidade passageira. Não é uma alegria momentânea. Não é simplesmente um momento de euforia. Não. Mas essa mais que feliz está falando intrinsecamente a coisa, principalmente ao nosso espírito, as coisas espirituais, que são eternas, que são concretas, que são absolutas, e que aconteça o que acontecer, nós não seremos abalados. Esta felicidade e ser mais que feliz é entender que só Jesus trará isso para a nossa vida, e que nós desfrutamos isso em meio à tempestade, em meio à dificuldade, em meio às lutas, em meio à adversidade, em meio a privações, em meio a perseguições. Nós seremos ou somos as pessoas mais felizes da terra, porque o reino de Deus está dentro de nós e nós desfrutamos disso. Então, se você
tem vivido uma vida de angústia, de tristeza, de desânimo, uma vida que muitas das vezes te empurra para as coisas do mundo, uma vida que você não tem razão de viver. Irmãos, pare nesta hora, medite nesta palavra e entenda que foi Cristo que te fez mais que feliz. Ele quer te trazer para perto, Ele quer chamar a sua atenção neste momento, Ele quer que você faça parte desse grupo das pessoas mais que felizes da face da terra. Não porque tem coisas, mas porque é o que Jesus te fez. Não porque você vai possuir as coisas, não porque você vai fazer algo muito importante, não, mas pelo que você já é, pelo que Cristo formou em você. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Cristo quer te fazer uma pessoa mais que feliz. É isso que o texto nos diz. Se nós aprendermos esta palavra, se nós compreendermos essa palavra, se nós vivenciarmos essa palavra, se preparem, porque a sua vida será mudada através da mesma, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar nosso coração, de transformar nossa situação, transformar nossa mente e nos fazer uma pessoa mais que feliz. E por que não dizer bem-aventurada? Quando eu falo disso, então Jesus reúne os seus discípulos, aquela grande multidão estavam presentes, e Jesus começa agora, eu costumo dizer que é o manifesto do rei. E Jesus, neste manifesto, deixa claro, o que é que deixa claro? As verdades fundamentais do reino. E com isso, revela o caminho para fazermos parte deste reino. Não é todos, meus irmãos, que conhecem ou sabem. Se eu perguntasse para você o que é reino de Deus para você, o que você me responderia? O que significa o reino de Deus para a sua vida? O que você me responderia? O que nós entendemos do reino? E Jesus, o seu ministério, em todo o seu ministério, como falei anteriormente, vou repetir, este livro que nós estamos lendo, Mateus, os Evangelhos de Cristo, vai nos falar basicamente tudo isso que está aqui nesse sermão. Por isso, você precisa ter a atenção dobrada para entender, porque baseia-se isso aqui. São verdades fundamentais do reino e nos revelando o caminho, as diretrizes para nós fazermos parte deste reino tão glorioso, tão autêntico, tão poderoso sobre a face da terra que está em nós. Vale salientar que o Sermão do Monte, dentre outras, eu quero destacar aqui pelo menos 3 princípios, irmãos, que são fundamentais no reino de Deus. São patentes essas palavras, são patentes essas atitudes, são patentes, né, esses princípios. E princípios de Deus, lembre isso, não podem ser quebrados. Todas as vezes que o homem quebra princípio, ele se dá mal. Todas as vezes que o homem quebra princípio, aleluia, a sua vida não prospera. Toda vez que o homem quebra princípio, o homem não é bem sucedido, ele não é mais que feliz. Então você precisa entender esses princípios que eu quero destacar, no mínimo 3. Primeiro, é o amor. O amor, meus irmãos, não é simplesmente um sentimento. Em outra oportunidade nós estaremos falando mais profundamente. O amor não é simplesmente um sentimento. O amor é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Se nós não tivermos Jesus em nossa vida, nós não teremos amor. Por isso que Jesus disse que nós precisamos amar, porque Ele nos amou. Se Ele é amor, então nós devemos demonstrar isso. Quando uma pessoa não tem amor, demonstra que não tem Jesus. Esse é o primeiro princípio do reino, o amor. Segundo, lealdade. Tem muitas pessoas que, irmãos, são desleais. Desleais com Deus, desleais com o seu próximo, desleais com a obra do Senhor. São desleais em cumprir a sua missão perante Deus. Amor, lealdade e, em terceiro lugar, justiça. Não a nossa justiça, justiça de Deus, porque a justiça de Deus é perfeita. Ela não atrasa, ela não adianta, ela chega na hora certa. A justiça de Deus é feita conforme, aleluia, não tem 2 pesos, não tem 2 medidas, mas ela é precisa e concisa. Quando aquela mão aparece escrevendo na parede para o rei Belsazar, Men Tekel Parsi, que quer dizer, pesado foste na balança e achado foste em falta. Aquilo ali
fala da justiça de Deus reta. Glória a Deus. Então, lembre-se desses 3 princípios que não vou, neste momento, me aprofundar. Amor, lealdade e justiça. Então, portanto, no Sermão do Monte, observamos claramente a demonstração para termos uma vida moral e ética dentro dos padrões do reino. Há quem diga, irmãos, que este padrão moral e ético é muito elevado. Claro que nós, por mérito nosso, nós não vamos conseguir. Claro que por mérito próprio nós não chegaremos a este patamar, a este padrão tão elevado. Mas com a ajuda do Espírito Santo, aleluia, com a ajuda do nosso envolvimento no reino, o rei nos ajudará e aplicará no nosso espírito essas verdades e esses fundamentos, e estará tão patentes que nós vivenciaremos este reino completamente cheio da graça e da unção do Espírito Santo. Meus irmãos, sabendo que essa demonstração para vivermos esta vida, estes padrões do reino, todos os súditos, se assim eu posso chamar, que somos nós, ou todos os cristãos, precisam estarem convictos dos padrões definidos pelo Rei Jesus, pelo Rei dos Reis, o nosso Mestre, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, este reino não é um reino qualquer, ele é um reino organizado, ele é um reino eterno, ele é um reino celeste. Nós precisamos estar disponíveis, dispostos e estar voluntariamente em total obediência e manter-se subalterno ao governo de Cristo. E assim, desta forma, manifestaremos o reino de Deus na terra como igreja do Senhor. Eu quero, neste momento, irmãos, salientar-vos que os valores deste reino eterno contrastam com os valores dos reinos terrestres e temporários. Vejamos, pois, o que diz o texto. Eu quero tirar somente o versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O que é que o reino terreno diz? Alguns dizem que o choro é um sinônimo de tristeza, de derrota, é algo ruim. Só que no reino de Deus, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Vejamos a diferença, meus irmãos. Vejamos o contraste entre o reino dos céus e os reinos da terra, que são passageiros. O reino eterno e os reinos temporários. Porque aqui é diferente. O reino dos céus, no reino de Deus é totalmente diferente. O pensamento, a ideia do perder ou ganhar é totalmente diferente. No reino terreno ou temporário, o perder é ruim. Mas no reino espiritual, no reino eterno, no reino de Deus, muitas das vezes o perder é ganho. Aleluia. Só entende quando nós estamos desfrutando disso. Paulo disse, aleluia, o morrer para mim é lucro. O morrer para muitos no mundo é uma perda, é uma derrota, é coisa ruim. Mas Paulo disse, o morrer para mim é lucro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Observe uma coisa. Observe os valores do mundo e observe os valores do reino. Você precisa entender isso. O mundo tem um ditado que diz, você só vale o que você tem. Ou seja, o homem é medido pelas suas posses, pela sua autoridade ou pelo que ele faz. No reino de Deus, não. Você não vale o que você tem, você vale o que você é. Ou seja, sempre será mais importante o que temos, o que somos, melhor dizendo, do que o que temos ou fazemos. No reino de Deus, o que vale não é o que temos, mas o que somos. O que vale não é o que fazemos, mas o que está em nós, o que foi ministrado em nós. E isto fala de reposicionamento. O homem caído, aleluia, com os valores passageiros, com os valores fúteis, Jesus reposiciona ele dentro do reino. E agora ele entende que ele não é simplesmente
um Zé Ninguém, ele é filho de Deus, ele tem uma missão, ele tem uma tarefa a fazer, que é manifestar e é desfrutar desse reino. E aonde ele chegar, irmãos, é manifesto através dele esse reino. Se você está na escola, esse reino, se você deixar ele fluir, ele é manifesto e pessoas são contagiadas. Se você está na faculdade, esse reino é fluido, é manifesto e pessoas serão tocadas. Se você está em uma família e talvez você pergunte, eu não sei por que eu estou nessa família. Esta oportunidade Deus me manda te dizer, agora você está sabendo, porque você faz parte desse reino e esse reino precisa contagiar, precisa ser manifesto dentro da tua casa, dentro da tua família, através de você. Se reposicione, coloque na posição certa, porque tudo que o diabo quer é te deixar de lado, é que você não se reposicione em Deus para não desfrutar deste reino que é autêntico, que é vibrante, que é, irmãos, aleluia, glorioso na nossa vida nos dias odiernos. Meus irmãos, eu quero nesta hora que você entenda, são oito praticamente, 8 bem-aventuranças ao todo. E veja, se não há um contraste, veja o que Deus está nos mostrando. Irmãos, aleluia, este reino, o reino de Deus, aleluias, aleluia, ele anda contra a cultura do reino terrestre, do mundo. Mas os valores do reino de Deus são eternos, concretos, fundamentais para a nossa vida, para uma vida de felicidade. Então eu termino esta mensagem dizendo para você, meu irmão, aleluia, se você porventura tem renunciado a algo, você não está perdendo, você está ganhando, porque para entrar no reino de Deus tem que ter renúncia, tem que renunciar a algo. E quando você renuncia, você não está perdendo, você está ganhando, porque o reino de Deus te recompensará. Nós teremos galardão, é isso que o texto nos mostra, nós teremos galardão nos céus. Aleluias. E esse galardão não é coisas que são terrenos, não são valores terrenos, não são prata, não são ouro, não, é coisas excelentes do reino. E Deus quer ministrar isso no teu espírito hoje, e é agora. Por esta razão, meu irmão, aleluia, comece a pensar, comece a executar, comece a deixar fluir as coisas do reino em você. Talvez você tenha estado bitolado muito no reino físico, no reino terreno. Começa a mudar agora, começa a se reposicionar e se colocar e desfrutar deste reino, porque você será mais que feliz a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Este que vos fala é o pastor José Marcelo. E esta foi mais uma das nossas meditações para o dia de hoje. Amém.